Sejam todos bem-vindos à disciplina, que não é uma novidade para vocês, né? A gente está revendo aí a programação 1, e como vocês podem ter percebido, no CIGA está todo o material que já foi trabalhado nessa disciplina, então está lá os PDFs, né? As, o material, não tem nenhuma novidade, o conteúdo é o mesmo. Então, essa primeira unidade com o objetivo de apresentar os conceitos de algoritmos, por que algoritmos, né? Qual é a relação de algoritmos com programação, por que aprender algoritmos e alguns conceitos fundamentais, né? Que são laços de repetição, o que é laço de seleção, laço não, que são os comandos de seleção, o que é uma variável, os tipos de variáveis, que são os conceitos inerentes aí quando a gente começa a estudar algoritmos. Aí depois a gente vai para a unidade 2, onde que a gente apresenta a linguagem de programação Python, né? Existem várias linguagens de programação, mas o Python é uma linguagem que ela é interessante, que ao mesmo tempo a gente pode utilizar de uma forma introdutória, né? Uma linguagem sem muita exigência de conhecimentos técnicos, né? Eu lembro que quando a gente, algumas disciplinas que a gente precisa introduzir Java, né, trabalhar com Java ali, já tive disciplina de, de programação 1 com Java, aí você tem que, Java, então começar um programa o mais simples, aí escreva aí public, void, main. Aí o aluno, por que é public? Né? Por que você tem que usar a palavra public? Por que tem que usar a void? Então, mesmo para fazer a coisa mais simples, você tem um monte de coisinhas, de comandos, que ali no início a gente fala assim, ignora, ignora, ignora. Né? Mas esse ignora, ignora acaba atrapalhando a assimilação, né? Então, Python é uma linguagem simples, que a gente rapidamente, a gente vai de algoritmos para a linguagem Python sem muita, de uma forma mais direta, né? Sem muito rodeios, e ao mesmo tempo, o Python é uma linguagem muito poderosa, principalmente olhando para o curso, né? Para o nosso curso de gestão de dados, que tem um dos objetivos de gestão de dados é visualização de dados. Então, Python tem várias bibliotecas, várias frameworks para a gente trabalhar com visualização de dados, aprendizado de máquina, redes neurais. Então, é uma linguagem muito rica também, né? Então, ao mesmo tempo, a gente sai de um momento introdutório, a gente também pode utilizar essa linguagem para fazer projetos muito mais avançados, né? Isso é legal, porque muitas das vezes, dependendo, a gente sabe que existem várias linguagens de programação, Python, Java, C, Ruby, e uma série de linguagens, e claro que algumas linguagens têm mais potencial do que outras para determinadas áreas, né? Mas o Python é uma linguagem que tem um leque muito grande. Deixa eu só. Tem alguém pedindo para entrar? Só um segundo. Pronto. Então, na unidade 2 a gente faz essa introdução à linguagem Python. Na unidade 3 vai trabalhar com tópicos um pouquinho mais avançados. Bem-vindo, Júlia. E, bom, a ideia hoje, pessoal, é como já é essa disciplina, vocês estão novamente, né, refazendo essa disciplina, cada um tem os seus motivos e tudo mais, mas a ideia é que nesse momento do curso, nesse momento na vida acadêmica de vocês, acho que essa aula, né, a gente vai ter duas aulas,
Então, a ideia é que nessa aula eu não vou utilizar esse tempo para falar de algoritmos. O que é algoritmo? O que é codificação? O que é um programa executável? São os conteúdos que a gente trabalha nessa unidade 1. Então, a ideia aqui é a gente já ir direto para a linguagem Python, tá bom? E ali a gente vai revisar, né, os tópicos que a gente estuda em algoritmo, mas já diretamente na linguagem Python. Então, a ideia aqui na aula é fazer uma revisão geral, né, de todos os tópicos que a gente estudou, né, que está disponível para vocês no SIGA, que faz parte da ementa do curso, que é variáveis, o tipo de variáveis, os tipos numéricos, comandos de seleção, comandos de repetição, função, ou funções, né, tipos de dados, estrutura de dados, vou fazer uma revisão geral, né? Aqui é estilo mão na massa, né? Falar bonito em inglês, hands-on, né? Que é pôr a mão na massa, então a gente vai fazer uma aula hoje bem prático. E no final, quer dizer, durante a semana, provavelmente na semana, eu vou disponibilizar para vocês outra lista de exercício, tá? Que a ideia, deixa eu só adicionar alguém aqui que está pedindo para entrar, só um segundo, pronto. Na semana que vem, disponibilizar para vocês uma lista de exercício para vocês tentarem, né, trabalhar em cima dela, para que na nossa próxima aula a gente faça a resolução desses exercícios, né, dessas atividades que eu vou passar para vocês nessa lista, né. E seria até legal a gente compartilhar a tela, vocês pudessem mostrar tal questão, eu fiz desse jeito, né, compartilhar a forma que fez. Isso é uma aula bem, a ideia é que a aula seja bem colaborativa, né. Tá bom? Então, a aula de hoje, programação, vamos ver, segundo a ementa do curso, aqueles tópicos em Python. Então, vai ser uma aula mais expositiva. A gente vai utilizar o Google Colab, então, vou fazer o projeto no Google Colab. No final, também, eu disponibilizo para vocês o notebook do Google, né, para vocês poderem ter acesso ao código fonte. Beleza? A próxima aula, então, qual que é a ideia? Então, você já tem acesso a todo o conteúdo, né, da disciplina, né, tem as videoaulas e tudo mais, então, tem a aula de hoje, então eu tenho a expectativa, né, que quem já está estudando, ótimo, quem está revisando, ótimo, mas aí eu vou deixar essa lista na semana que vem, essa nova lista, com essas atividades que a gente vai resolver, ou vocês vão apresentar nessa próxima aula. Então, acredito que mais uma semana, e aí eu vou até trocar ideia porque a disciplina tem 2 meses, né? Então, tem que ser algo entre 1 e 2 semanas, a gente faria mais uma aula, que aí seria a resolução desses exercícios, e tirar dúvidas e tudo mais para vocês fazerem as avaliações, tá bom? Então, essa é o nosso planejamento da disciplina, tá bom? Eu acredito que talvez aí a semana que vem já uma outra aula síncrona, já para fazer os exercícios, talvez não vai dar o tempo de vocês, de fato, trabalhar, tentar fazer, tirar dúvidas, né? Porque é algo que a gente foca muito na disciplina de programação, programação não é algo que a gente tem que decorar, né? Programação é algo que a gente vai evoluindo ao longo do tempo com essas experiências, com as expectativas, com as falhas. É uma analogia que a gente sempre faz, assim, com uma atividade física, igual andar de bicicleta. Você não sai perfeito, né? Você
mesmo que você sabe toda a teoria de uma bicicleta, o que é um guidão, o que é uma roda, o que é, enfim, passar marcha, o que é frear, a teoria você pode estar perfeita, mas na hora que você vai, de fato, para a atividade de andar, ali você precisa ter uma desenvoltura que a gente vai tendo ao longo do tempo, né? Não é algo assim, tem ou não tem. Então é normal que as primeiras vezes vocês vão ter uma dificuldade, que depois essa dificuldade vai diminuindo, mas também os programas vão ficando mais complexos, e assim a gente vai caminhando, né? Vai seguindo. Então essa é a ideia. Então, colocar a lista semana que vem, que aí vai dar tempo. E aí é importante vocês dedicarem, né, para fazer, né? E o exercício, o mérito dele é na tentativa, não é? Ah, então, peraí, eu tenho uma questão aqui, eu não tenho a mínima ideia, eu vou lá no chat GPT, no Gemini, não sei o que, coloco lá, ele já gera um código, e eu pego esse código, rodo, tá, a solução está pronta. Beleza, vocês estão se enganando, né? Você não está aprendendo. O aprender é justamente esse processo devagarzinho de fazer, de codificar, de tô com uma dúvida no comando de seleção, vai numa aula ou vai numa fonte, aprende, vai, põe a mão na massa e assim por diante. Beleza? Então, boas-vindas a quem entrou agora, acho que foi a Marlinilda, né? Vamos lá. Então, deixa eu... Aqui eu abri o Google, né? E aqui simplesmente eu vou digitar o Google Colab, né? Aí, bem-vindo ao Google Colab, e eu vou criar um novo notebook, né? Os notebooks no Google Colab são os projetos, né? Cada projeto aí fica no notebook. Então, existem várias, a gente pode desenvolver em Python com várias ferramentas, né? E talvez nem precisaria de ferramenta, né? Só para poder ilustrar para vocês, deixa eu parar o compartilhamento, apresentar outra coisa. Vou apresentar minha tela inteira aqui, essa aqui, pronto. Vocês estão vendo a tela do meu notebook. Então, vou simplesmente abrir aqui um, um terminal, coisa mais rudimentar possível, vou fazer a coisa mais rudimentar possível. Deixa eu abrir aqui o terminal. Vocês estão vendo aí o terminal, né, de trabalho, bem... Eu vou aumentar aqui a fonte, talvez para ficar melhor, para enxergar. Eu vou programar em Python aqui. Se eu quisesse programar em Python nesse ambiente, eu conseguiria. Vou limpar a tela aqui. Então, eu preciso de um editor de texto. Existem N editores de texto, desde que o editor de texto salve o arquivo no formato texto, né? Aqui, quem é do mundo do Linux, né, conhece esse editor de texto VI, que é um editor de texto extremamente simples. Eu vou colocar aqui, ó, teste.python, que é a extensão PY, né? Todo projeto em Python tem a extensão PY. Pronto, é um arquivo em branco e eu vou começar a programar aqui. Eu posso começar a programar aqui, por exemplo, print uma mensagem. Oi, tudo bem? Pronto, já tenho, né, o print, que é um comando para escrever algo na tela. Então, esse algo na tela é algo que a gente coloca entre aspas duplas, né? Aspas duplas ou aspas simples. Salvei, eu salvei o arquivo, ele existe aqui, ó. Se eu mandar listar, ele vai estar aqui, né? ls teste, ponto, então, esse arquivo está criado. Se eu quiser visualizar ele aqui, teste.py, que é o cat, é um comando, né? Em modo terminal, no terminal, que é o terminal, é esse ambiente que eu estou mostrando para vocês, é o terminal, ou shell, né? Também conhecido como shell. E agora eu quero executar. Então, eu fiz o código, né? Está ali o código no arquivo e eu quero executar. Como que eu vou executar aqui diretamente? Através do comando Python. Python teste. Então, esse comando
tem que estar instalado, aí dependendo do sistema operacional, né? O Linux você instala de uma forma, o Windows de outra, no macOS de outra forma, cada sistema operacional tem uma forma de instalar, você precisa ter aquela linguagem instalada. Então aqui tem o Python instalado, que é o 3, né, que é a versão, basicamente o Python tem duas grandes versões, A2 e A3, e pronto, só isso. Só vou executar ele aqui, e ao executar, ele gerou aquela mensagem. Oi, tudo bem? Então, isso é uma forma. Eu poderia também ter uma outra forma de desenvolver em Python, seria através de uma interface, que a gente chama de IDE, uma interface específica para desenvolvimento em Python, né? Existem várias, né? Eu gosto muito do PyCharm. O PyCharm é uma ferramenta que vocês podem procurar, dar uma olhada, não sei se alguém está utilizando o PyCharm, né? Existem várias, né? Visual VS Code e várias outras. Nós vamos programar aqui no uma outra, né? Uma outra possibilidade é utilizando, que eu estava mostrando para vocês, é o Colab. É um ambiente também de programação em Python, só que ele tem a grande vantagem, né, que como vocês podem perceber aí, é uma página na web, então essa página eu posso compartilhar com vocês agora. Então eu posso criar um link, mandar para vocês e vocês acompanhar no computador de vocês, inclusive vocês podem entrar nessa página e ao mesmo tempo todos nós aqui podemos codificar ao mesmo tempo. Então, assim, é uma ferramenta bem interessante, né? Por isso que chama Colab, de colaboração. Então, é uma maneira didaticamente também de a gente poder ensinar o Python. A ponto que eu estou querendo dizer aqui que o Python vocês podem programar com através de várias interfaces, várias ferramentas, né? Aí vocês vão se familiarizar com aquela ferramenta que vocês mais gostam, né? Como o VS Code, tem o PyCharm, ou através mais simples possível, através de um editor de texto. Aqui eu vou colocar o nome nesse projeto aqui, vou colocar aqui programas aula 19 e 3 de 26, programação 1, né? Beleza. Então, beleza. Alguns tópicos, né, que durante a, a disciplina nós precisamos aprender. Eu vou até colocar aqui. Primeiro, quando a gente está desenvolvendo, uma das coisas que a gente precisa fazer é fazer comentários. Então, em Python, para a gente poder fazer comentários, a gente utiliza o símbolo, né, o hash, né, cerquilha, né. Então, isso aqui é um comentário. O que é um comentário? É apenas um texto, nesse texto você vai colocar algo informativo, né? Esse programa é um programa que faz essa função, faz isso, faz aquilo, essa variável ela vai ser utilizada para isso, para aquilo, é apenas um texto. O comentário, ele não vai ser executado, ele não vai gerar uma saída na tela. Então, por exemplo, aqui eu mandei executar esse código e não saiu nada. Por quê? Porque isso é um comentário. Veja a diferença se eu tivesse escrito um comando print para escrever na tela. Vamos voltar com aquele exemplo que eu dei. Oi, tudo bem? Então, aqui, o print já é um comando que é um comando de escrita. Então, o comando de escrita é um comando que ele vai jogar algo na tela, né? Então, se eu executar essa célula, então agora apareceu alguma coisa na tela. Oi, tudo bem? A anterior não apresentou nada. Por quê? Porque aqui é um comentário. Então, quando a gente está programando, é muito importante a gente comentar. Ó, este programa é apenas
um exemplo de como escrever na tela. Pronto. Então, lembre-se que a programação é uma atividade colaborativa. Você está num projeto, tem várias pessoas trabalhando. Então, é uma forma de, quando você entregar o teu código para alguém, esse alguém vai pegar e vai entender mais facilmente aquele teu código. Só para poder ilustrar, vamos voltar no terminal aqui. Deixa eu vou aumentar a tela aqui, ó. Então, novamente, aqui eu vou no editor de texto, né? O VI é um editor de texto, e vou de novo naquele arquivo, teste.python. Veja que eu poderia colocar aqui um comentário, ó. Comentário, outro comentário, comentário 2, outro comentário. Então, veja que a gente pode colocar vários comentários, quantos a gente quiser. Vou colocar um comentário depois desse comando, né, do print ali, né? O outro comentário, comentário 4. Eu tenho aí um monte de texto nesse arquivo. Mas na hora que eu vou executar, então, Python teste.python. Ele só vai escrever na tela, oi, tudo bem. Por quê? Porque o Python que vai ler este arquivo e executar este arquivo, tudo que tiver depois da nossa cerquilha, nosso símbolo de hash, ele vai ignorar. Então, o comentário é um texto que o programa, no caso aqui o Python, que vai executar, ele simplesmente vai ignorar aquela. Então, a única finalidade desse texto é informativo, onde a gente poderia aqui colocar, né, textos informativos. Esse projeto é do Rainer, esse projeto aqui está sendo desenvolvido na aula tal, aqui, qualquer texto informativo. Essa é a finalidade de um comentário, tá? Vamos voltar aqui, lá para o Colab. Então, outra coisa que eu gostaria que vocês percebessem, que o que a gente está desenvolvendo, os comandos, né, que a gente está colocando aqui no Colab, como a gente está trabalhando com Python, então a sintaxe, a lógica é a mesma, independente da interface de desenvolvimento que a gente for utilizar, o comando é o mesmo. Então, algum colega pode falar, eu estou desenvolvendo utilizando tal ferramenta. Se ele está utilizando Python, não tem que reaprender a linguagem por ele estar utilizando tal ferramenta, tá? A linguagem sempre vai ser a mesma. Então, vamos lá. Então, os comandos, né, de escrita. Qual que é o outro comando importante que a gente aprende, né? São os comandos de leitura. Então, aqui, comando de leitura. Como que é um comando de leitura? O que é leitura? É receber do usuário uma determinada informação, por exemplo, aqui. Qual o seu nome? Então, esse input aqui é um comando no Python que vai gerar uma janela para o usuário informar alguma coisa, né? Eu poderia perguntar qual o seu nome, qual o seu endereço, qual o seu telefone, qual o nome do seu pai. E depende do programa, do que você está desenvolvendo. Aqui eu só estou colocando um exemplo, né? Qual o seu nome? Então, ao executar isso aqui é uma célula, né? Ao executar essa célula aqui, veja que apareceu aqui, ó, qual o seu nome? Ele está perguntando. Eu vou colocar aqui, Rainer, e dou Enter. Pronto. Então, ele leu aqui o Rainer. Eu poderia, imagina que eu estou criando um formulário onde que eu preciso, qual o seu nome, qual o seu endereço, qual o seu telefone. Tem um monte de informações que eu preciso no meu sistema. Então, eu vou utilizar o input. Esse input, ele não está jogando essa informação para nenhum lugar, né? Veja bem, se eu vim aqui, ó, vou voltar de novo no terminal, porque eu vou usar os dois para vocês verem
dois ambientes de programação e o comportamento. Então, vou de novo abrir o teste.python, vou apagar tudo aqui e vou colocar aquele input lá. Deixa eu apagar a linha. E vou colocar o input e aqui a mensagem. Informe o seu nome. Pronto. Essa é a mensagem. Né? Então, se a gente olhar o arquivo, simplesmente é um arquivo texto que tem uma linha que é um comando input. Se eu executar ele agora, veja que como eu estou no terminal, ele vai perguntar aqui, aquela pergunta, a entrada de dados, ele vai acontecer aqui no terminal. Né? Então, se eu dar Enter aqui, ó, informe o seu nome, Rainer. Enter, pronto. O programa acabou, não tinha mais nada para fazer. Agora veja que esse Rainer aqui, esse nome que eu entrei, né, que poderia ser outro nome qualquer, informe o nome, José. Eu posso precisar, aquele número, aquela informação, eu posso precisar dela em um determinado momento. Por exemplo, um cálculo de soma, informe dois números, né? Vamos lá, a soma de dois números. Vamos pegar aqui o arquivo, então, informe o primeiro número. Informe o primeiro número. A pessoa vai informar o primeiro número. Aí a gente, input, informe o segundo número. Pronto. Então, eu já estou começando a desenvolver um programa um pouquinho mais complexo, onde eu estou precisando de duas entradas, né? O primeiro número e o segundo número. Salvei aqui o meu projeto, o meu arquivo, e vou executar ele. Python 3, teste.py. Ó, informe o primeiro número, 1. Informe o segundo número, 2. O programa tinha dois comandos, os dois comandos foram executados, e beleza. Agora, bom, informou o número 1, informou o número 2, o que a gente vai fazer com esses números? Né? Uma ideia, por exemplo, uma soma, fazer um programa para simular uma soma. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, esse número que a gente está lendo precisa ser jogado em alguma coisa. E essa alguma coisa, a gente já conhece o conceito disso, que são as variáveis. Então, em toda a linguagem de programação, é importante a gente saber trabalhar com as variáveis. Então, o que são as variáveis? As variáveis são as letrinhas que a gente utiliza para armazenar uma determinada informação. Essas variáveis podem ser, né, por exemplo, uma variável inteira. Então, como que a gente cria uma variável? A gente dá um nome, uma letra, ali, ó, tipo, nome igual, entre aspas, Heine. Agora eu estou criando uma variável literal. É literal, ela é texto, né? Então, agora, ali, nome. Vou executar essa célula, vou abrir uma outra célula. Agora, essa variável existe. Essa variável, uma variável, é um objeto que está na memória do computador. Ao executar essa célula, o Python falou, opa, vou pegar na memória do computador, que tem tantas coisas na memória do computador, mas na memória do computador eu vou criar um espaço, e nesse espaço eu vou colocar essa informação, Rainer. E ele guardou na memória. E ela vai ficar lá enquanto eu quiser. E eu posso obter essa informação em qualquer tempo futuro. Né? Eu posso vir aqui e mandar print, como que a gente escreve uma variável? Comando print, que é o comando de escrita na tela, e o nome da variável. E a gente criou aqui a variável com nome. Então, ao executar isso daqui, ó, apareceu Rainer.
Mas como que ele sabe que nome é Rainer? Não, nome é uma variável. E o conteúdo dessa variável é Rainer. Né? Então, qualquer momento futuro que eu executar este comando, vai aparecer Rainer. Está na memória deste programa que eu estou executando. Esse Colab aqui, inclusive, ele nem está na memória do meu computador, porque um outro detalhe, quando a gente, o Colab, a Google, na hora que você está criando aqui, você está programando, fica na memória, o Google cria um container, né, com um ambiente computacional, aonde que a gente está usando a memória lá de um computadorzinho, vou falar assim, de uma forma bem simplificada, de um computadorzinho que está na nuvem. É um container. Então, ele está reservando, a gente está utilizando. Então, uma vantagem, né, de trabalhar com Colab é que ele não está utilizando recursos do meu computador. Né? Novamente, para poder ilustrar essa questão, vamos aqui, ó, vou criar um outro, vamos voltar lá para o teste, para o nosso projeto, né, aqui no terminal, ó, teste.py. Vou apagar tudo de novo e vou colocar aqui nome igual a José. E vou mandar escrever nome. E vou mandar rodar print Python teste. Bom, então agora ele vai escrever aqui na tela José, porque é o nome da variável José. Então veja que uma variável é uma maneira da gente armazenar uma determinada informação ao longo do tempo, tá? E eu posso criar várias variáveis conforme a minha necessidade. Eu dei um exemplo de uma variável literal, a gente pode criar uma variável também com o objetivo de armazenar números. São variáveis que geralmente a gente utiliza para fazer contas, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Variável. Agora vamos fazer uma variável inteira. Então, por exemplo, algo inteiro. Idade. Idade igual a 18. Pronto. Então, ao executar a minha célula, foi criado um espaço na memória, e nesse espaço na memória colocou o valor 18, e a idade é o nome da variável idade, a gente utiliza para acessar esse valor 18. Então, se eu mandar escrever idade, vai escrever o 18. Né? Se eu mandar escrever print nome e idade, vai escrever Rainer 18. Tá? Então, veja que ao longo aqui da nossa execução, a gente foi criando variáveis. E a gente pode alterar o conteúdo dessa variável, né? Eu posso vir aqui e falar, nome agora não é mais Rainer, vai ser José. Vou executar isso daqui. Se eu rodar novamente esse comando, agora não vai aparecer mais Rainer, vai aparecer José. Por quê? Porque eu alterei o valor dela nessa linha de baixo. Agora apareceu José 18. Se eu vir aqui e colocar idade igual a 30 e executar essa célula, então agora a variável nome vai ter o valor José, a idade tem o valor 30. Então, se eu executar essa célula, vai aparecer José e 30. Então, veja que nome e idade são espaços na memória que, ao longo do tempo, eu vou atribuindo valores, tá? Então, a gente viu aqui variáveis literais, que a gente utiliza para nome, por exemplo, nome de quê? Nome pessoal, nome de uma cidade, o endereço, então várias, né? Essa variável a gente pode utilizar em várias situações, para a gente poder representar várias coisas do mundo, né? Nome de um carro, o nome de um amigo, o nome de um sistema, é tudo uma variável literal. Agora, as variáveis inteiras, né? Uma idade,
enfim, qualquer, né, quantidade de pessoas numa sala, quantidade de computadores, numa, um laboratório, tá, algo inteiro. Algumas vezes a gente precisa armazenar algo que não é inteiro, né? Que são o que a gente chama aqui de variáveis, va, va, variáveis flutuantes, né? São os pontos flutuantes. Flutuante. Então, exemplo de uma variável flutuante é o P, a altura, né? Ali, a altura. Pode ser. Altura. Você tem 1 metro, ponto, né, 87. Agora, o flutuante são os números, né, fracionados, né, onde tem a vírgula, né. No inglês, né, é o contrário, toma cuidado, né. No inglês, por exemplo, eu posso colocar esse comentário aqui para vocês, ó. Cuidado. No inglês, é, o ponto é usado o ponto no lugar da vírgula. Por isso que vírgula. Então, por isso que, né, aqui a gente, por que não é 1,87? Né? Algumas pessoas erram, tomar cuidado com um errinho bem comum, a pessoa quer colocar valores fracionados, né? O pi, né? Vamos pegar aqui, ó, o pi, quanto que vale o pi? 3,1415, aí vai, ponto. Se você colocar vírgula, né, é outra coisa. Então, é ponto. Então, toma cuidado com a vírgula. A gente podemos escrever aqui, né? Print, altura e pi. Então, vai aparecer 1,87 e 3, deixa eu escrever essas variáveis aqui. Qual outro tipo de variável que nós temos, pessoal? Me respondam. Balança a cabeça aí para ver se lembra. Variáveis. A Irlani tá aí? Tá dormindo ou tá acordada? Tá dormindo, né? E vai ficar gravado, hein? Júlia, tá aí? E aí, Júlia, fala para nós, qual outro tipo de variável que existe? A gente viu literal, inteira, flutuante e uma outra. Não te escutei. Não existem aquelas situações na vida que a gente precisa dizer sim ou não? Hã? Em Mateus. Você vai sair? Sim ou não? Você gostou do filme? Sim ou não? Você é casado? Sim ou não? Então, são as variáveis que a gente chama de variáveis lógicas. Né? Variáveis lógicas. Então, as variáveis lógicas são variáveis que assumem só dois valores, true ou falso. Então, é casado? Falso. É solteiro? True. Então, as variáveis, Tiziane falou, aqui, deixa eu olhar o chat. If else, não, isso aí, if else são comandos de seleção, a gente vai ver agora. Então, as variáveis lógicas, essas variáveis lógicas vão ter apenas dois valores, ou ele é true ou ele é falso, tá? Então,
a gente utiliza essas variáveis quando o nosso objetivo, ao desenvolver um sistema, é que aquela variável represente ou sim ou não, tá? É, o carro foi vendido? Sim ou não? Ah, o ventilador estragado? Sim ou não? Então, o nosso objetivo é saber só duas coisas, ou é verdadeiro ou é falso. Beleza? E aí, fazendo um gancho aqui com as variáveis lógicas é muito importante a gente saber trabalhar com as variáveis lógicas, porque muitas das vezes os nossos algoritmos, a gente vai ter um processo de decisão nos algoritmos baseado em variáveis lógicas. E aí a gente precisa utilizar os operadores lógicos. Então vamos colocar aqui, ó, operadores lógicos, né? Eu estou fazendo passo a passo aqui do uma programação que a gente precisa saber. A gente precisa escrever na tela, a gente precisa ler informações, a gente tem que criar variáveis, existem vários tipos de variáveis. Dentre as variáveis, uma muito interessante é a variável lógica, e a gente precisa saber trabalhar com a variável lógica. Então, quais são os operadores? Qual operação que a gente faz com as variáveis lógicas? Basicamente, é o e lógico, é o e, ou conhecido como AND, né, em inglês. A gente tem o ou, que é o nosso or em inglês, né, que é muito comum a gente falar or, and, né, por isso que eu gosto de colocar. E o not, tá vendo? O não, que seria o not, né? Então, são esses operadores lógicos, né? Então, e o que é o AND? A operação lógica AND? É uma operação que a gente precisa ter todas as variáveis verdadeiras para algo ser verdadeiro. E a gente consegue demonstrar isso aqui no código. Por exemplo, vou colocar aqui uma variável, vamos pegar um exemplo aqui. Aqui. Limpou a casa igual a troco. Limpou, limpou o quintal igual a troco. Tem dinheiro. Eu estou colocando tudo maiúsculo, então eu vou colocar tudo maiúsculo. Tem dinheiro igual a troco. Então eu vou fazer, ó. Se, então a gente trabalha, né, com os operadores lógicos para fazer o quê? As seleções. Então, por exemplo, uma seleção a gente vai fazer com if, ó. Se limpou a casa e limpou o quintal e tem dinheiro, então por que eu estou colocando o end aqui? Porque a natureza do end tem que ser tudo verdadeiro para isso aqui virar verdadeiro. Então, o que eu estou falando, ó, se isso limpou a casa, é verdadeiro. E se ele limpou o quintal, é verdadeiro. E se ele tem dinheiro, então print uma coisa besta, né? Então, aqui, pode ir passear. Se não, print tá de castigo. Não vai sair. Você não limpou castigo. Você não limpou a casa, não limpou o quintal e está sem dinheiro, então vai ficar de castigo. É uma coisa boba, uma besteirinha assim, mas para poder exemplificar. Então, se eu rodar esse código aqui,
a gente sabe que se limpou a casa for verdadeiro, limpou o quintal for verdadeiro e tem dinheiro, então a gente já, analisando o código, a gente sabe qual linha que vai ser aparecer aqui, né? Vai ser o pode ir passear. Né? Então, se eu executar esse código, pode ir passear. O que ele executou? True, e true, e true. Então, quando a gente está utilizando o end, tudo tem que ser verdadeiro para... Então, o if é uma seleção que o if, ele vai ser selecionado. O que ele é selecionado? Todos os comandos dentro do bloco, né? Esse bloco aqui de comandos, né? Que a gente pode ter mais de um comando dentro do if, ó. Pode passear, pode. Posso, vários aqui, né? Então, se eu executar aqui, vai aparecer 3 vezes, pode passear, porque todo esse bloco de comandos foi selecionado. Esse else não foi selecionado. Esse aqui foi selecionado, por que ele foi selecionado? Porque essa instrução aqui gerou tudo verdadeiro, né? Então, lembrando aqui, eu vou substituir isso daqui por true, né? Verdade. Né? Então, se verdade, ele vai executar isso daqui. Se não, ele vai executar aqui. Então, eu voltei aqui, né? Estou construindo o if. Então, por exemplo, se eu mudar qualquer coisa aqui para falso, então, ó, limpou a casa? Verdade. Limpou o quintal? Verdade. Tem dinheiro? Falso. Então, esse if aqui, ele vai ser selecionado. Então, a gente está utilizando o end. Então, true e true, verdade, verdade, verdade. Verdade e falso, falso. Então, isso aqui vai gerar falso. Tá? A gente pode até ver isso dessa maneira aqui, ó, para ficar mais didático, ó. Resposta. Resposta igual a essa instrução. Se eu mandar escrever a resposta, então, print resposta, faltou um S aqui. Então, ó, true, né? Saiu true. Por que saiu true? Limpou a casa. É verdade. Limpou o quintal. É verdade. Tem dinheiro. É verdade. Ah, professor, que está falso. Não, é porque eu não tinha executado essa linha, essa célula. Agora, como eu executei, então o valor dessa variável é true, o valor dessa variável é true, e esse valor dessa variável é falso. Então, true e true, true. True e falso, falso. Então, se a gente executar aqui, vai aparecer falso. Certo? Então, relembrando aqui, né, o end, a gente tem true, verdade, e verdade, verdade. Qualquer coisa diferente disso daí vai ser falso. True, end, falso, vai ser falso. Falso e falso igual a falso. E falso e falso igual a falso. Então, fica essa colinha aqui do funcionamento do end. E aqui vocês, inclusive, vocês podem brincar. Deixa eu aumentar um pouco aqui para vocês. Ó. Vocês podem brincar com isso aqui no próprio Colab. Faz a curiosidade. Coloca assim, ó, true e true. O que será que vai sair? True e true. True. True e falso. O que será que vai sair? Falso. Falso e true.
O que será que vai sair? Falso. Falso e falso. O que será que vai sair? Falso. Então, quando a gente vai trabalhar com seleções, a gente tem que saber o funcionamento dos operadores. Então, os principais operadores é o AND e o OR. Então, vamos ver agora o OR, né? O código do OR. Então, o OR, o OR, né? Ele é muito fácil da gente fazer a leitura, porque basta uma única coisa verdadeira para ser verdadeira. Então, se eu tiver uma variável falsa e falsa, vai sair falsa, porque não tem nada verdadeiro. Se a gente tiver uma variável verdade e falsa, vai ser verdade. Se a gente tiver uma variável falsa e a outra verdade, vai ser verdade. E se a gente estiver analisando duas variáveis, uma verdade e a. Oh, desculpa, estou falando ou aqui, né? Estou dando exemplo do ou. Do ou, do ou, do ou e do ou. Então, verdade ou verdade é verdade. Então, o ou basta uma verdade para ser verdade. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, falso ou falso, vai ser falso. Agora, basta uma delas ser verdade que essa sentença vai produzir uma verdade. Né? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos modificar ele um pouquinho. Vou copiar e jogar aqui para baixo. Vamos colocar. Então, por algum motivo, você falou o seguinte, ó. Agora você vai montar uma sentença diferente, ó. Ó, se ele limpou a casa e limpou o quintal, ele pode sair. Ou se ele tem dinheiro. Ou seja, se ele tiver dinheiro, ele vai sair de qualquer jeito. Então, aqui, limpou a casa, verdade. E limpou o quintal, verdade, 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 verdade. Ou tem dinheiro. Então, veja que essa sentença aqui que eu estou sublinhando, ou que eu estou destacando, vai ser verdade. Verdade ou falso, verdade. Pode passear? Sim, ele pode passear. Então, ao executar esse código, essa linha vai ser executada. Então, olha lá, pode passear. Agora, vamos brincar aqui. Vamos pôr essas duas aqui, falsa, false, false, e aqui true. Vamos analisar essa situação. Então, ó, limpou a casa, falso. E falso. Então, falso e falso vai dar falso. Ou verdade. Então, como a gente tem um ou agora e uma verdade, a gente sabe que o ou basta uma única verdade para a sentença toda ser verdadeira. Então, essa sentença toda aqui, ela vai se tornar verdadeira porque ou verdade. Então, pode passear, vai sair isso aqui na tela. Porque que essa linha foi selecionada? Porque essa sentença lógica foi verdadeira, né? Então, uma outra coisa que a gente pode fazer para brincar, para saber se está entendendo, né? Que veja bem, o Colab aqui ele é uma ferramenta para vocês de auto-checagem. Por exemplo, você pode fazer isso aqui, ó, true and true or false. E aí, o que vocês acham que vai sair aqui? Né? Pode colocar no chat aí, né? No chat, o que vocês acham? Isso aqui vai ser a análise dessa sentença aqui. O que ela vai produzir, essa sentença? True and true ou falso? Vai produzir verdade, não é não, professor? Vai sair verdade, beleza.
Aí, esse é um processo de aprendizado que vocês podem fazer com vocês mesmos. Coloque essa sentença, analise, ó, é verdade, né? Porque verdade e verdade, isso aqui vai produzir verdade. Verdade ou falso, verdade. Checa o aprendizado. True. Beleza, ó, deu certo. Agora vamos pegar aqui falso. E agora, vai sair falso ou verdade? Falso. Vai sair falso. Vamos testar? Aí executa. Ó, falso. Opa, eu estou aprendendo mesmo, porque eu estou colocando imaginando uma sentença, testando mentalmente para ver se eu realmente entendi, depois eu executei. E bateu. Então, eu estou aprendendo. Agora eu vou colocar aqui true. E agora, o que será que vai ser? O que vocês acham? Verdade ou falso agora? Vai ser falso. Vai ser falso? Certeza? Ó, verdade e falso. Dá o quê? Falso. Ai, Falso ou verdade? tá certo. Então vai sair true. É porque é o carro conectivo, né? É. O último. O que prevalece é o último, né, professor? É porque ele, quando a gente não coloca parênteses, ele vai lendo da esquerda para a direita. Ele vai fazendo passo a passo da esquerda para a direita. Mas a gente pode alterar isso, né? A gente pode alterar isso com o quê? Com o uso de parênteses, igual na matemática. A gente inverte a ordem. O que o parêntese faz? Resolve primeiro o que está dentro do parêntese. Então, agora, nesse caso, vou até anotar, deixar os dois aqui, quando vocês forem estudar, quando for estudar, deixa eu só adicionar uma pessoa aqui. Quando vocês forem, que eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Aí fica registrado aqui para vocês. Então, ó, eu vou mudar aqui. Então, a gente já tinha executado esse cara daqui, ó, true, verdade, e falso, falso. E falso e verdade, verdade. Então, a gente está fazendo a análise dessa maneira aqui, ó. A gente, vamos colocar aqui, estamos fazendo a análise lógica, né? A gente está analisando da esquerda para direita. É como é igual conta, né? 1 mais 2 mais 3. É 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Não tem é o normal que a gente sempre aprendeu na escola. Aqui na lógica a mesma coisa, a gente pega da esquerda para a direita. Mas a gente pode inverter com parênteses. Então, quando tiver parênteses, primeiro, né? Primeiro, então, vou colocar aqui, os parênteses dão prioridade. Ou seja, primeiro faz o que estão dentro dos parênteses. Então, nesse caso, a gente vai fazer falso, falso e verdadeiro, a gente vai resolver essa parada aqui primeiro, porque está entre parênteses. Falso ou verdadeiro é verdadeiro. E verdadeiro e verdadeiro também vai dar true. Também as duas deram true. Mas as duas deram true por questões diferentes. Tá? Eu vou provocar aqui para elas ficarem diferentes. Eu vou colocar aqui false e aqui false. Ó, essa primeira vai dar true. Por quê?
falso e falso, falso. Falso e true, true. Agora que é diferente, ó. Falso, falso ou true, né? Falso ou verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso, falso. Tá vendo? Aqui tem falso e falso. False and false or true. Aqui false and false or true. Mas aqui está entre parênteses. Já o resultado é diferente, porque a gente interpreta do jeito que o computador está interpretando, como o Python está interpretando. Então, o que a gente está aprendendo aqui é entendendo como a linguagem de programação Python interpreta as variáveis lógicas de acordo aí com o uso, né, aí dos parênteses, né? E o not faz a inversão, né? Se eu coloco not true, quer dizer, inverta o true. Not true é o quê? Falso. Se a gente colocar not falso, vai inverter o falso. E aí, quando a gente trabalha com informações lógicas, se não é true é falso, se não é falso é true. Então, not falso e true. Né? Então, é para isso que a gente precisa trabalhar com as variáveis lógicas. Por que a gente precisa trabalhar com as variáveis lógicas? Para entender como a lógica computacional funciona, o AND, o OR, o NOT, porque quando a gente for desenvolver os sistemas, a gente vai precisar de lógica, a gente vai precisar muito. O que é um algoritmo? É uma sequência lógica de passos. Então, como que eu calculo um fatorial? Como que eu vou calcular uma média? Como que eu vou calcular, fazer uma pesquisa? Tipo, pesquise uma lista de funcionários aonde que o salário é maior do que tanto. É uma questão lógica, você vai valor maior, você vai ter que você vai ter várias condições, né? Então, por isso que a gente precisa dos comandos de seleção, fazer a seleção. O comando de seleção mais famoso é o if, né? Se alguma coisa é verdadeira, então ele vai executar os comandos que estão aqui. Verdade. Se não, ele vai executar os comandos que estão no else, né? Se algo é verdadeiro, faça aqui. Se não, faça ali. Então, nesse caso aqui, vai aparecer verdade, né? Então, vamos pegar algo mais ilustrativo. Então, vamos trabalhar aqui com... e aproveitar, apresentar a questão do horário, os comandos também de repetição, porque aí a gente pode fazer códigos um pouco mais complexos, né? Os comandos de repetição. Comandos de repetição, como o próprio nome fala, onde a gente tem uma sequência de passos, né? E esses passos, por exemplo, por exemplo, aqui, for é um comando de repetição, onde que vai ser criada uma variável dentro de um limite, né? Por exemplo, aqui o range é limite em inglês, né? Então, eu quero um limite de 10. Então, esse range aqui ele vai produzir o valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 números, né? De 0 até 9, 10 números. Esse é o comando de repetição mais simples que a gente tem. Aí eu mandei escrever na tela o i. Por quê? Porque é um comando de repetição. Então, a primeira vez o i vale 0, depois ele vale 1, depois ele vale 2, e assim por diante. A gente poderia ter aqui uma variável, né? Tamanho igual a 5. Então, range, tamanho. Então, ele vai repetir isso aqui 5 vezes, de 0 até 4. 5 repetições. Beleza? Outro comando de repetição é o while, é um outro comando, né? A gente pode fazer esse mesmo código aqui, só que em vez de utilizar o for, utilizar o while, né? Então, por exemplo, tamanho igual a 5, enquanto o tamanho for maior
do que 0, escreva o tamanho. E a gente vai decrementar o tamanho. Então, tamanho é igual a tamanho menos 1. A gente vai estar decrementando uma unidade dessa variável. Se eu executar o código, olha lá, 5, 4, 3, 2, 1. Né? Então, veja que a gente está fazendo, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, é repetindo. A gente está repetindo um bloco uma certa quantidade de vezes, que aqui é sempre fixo, né? Quantidade, tamanho 5, tamanho 5, se por algum motivo fosse 50, né? Ia fazer isso aqui, ó, 50, fazer 50 vezes, né? Então, isso é um comando de repetição. A gente pode ter os comandos, né? Misturar no comando, a gente pode construir aqui no comando de repetição, a gente também pode colocar sentenças lógicas. Aqui é uma sentença lógica, ó, tamanho igual a 0. Então, enquanto o tamanho for maior do que 0, então a primeira vez, vou voltar para 5 para ficar mais fácil aqui, da demonstração. Então, o while, o que ele está fazendo? 5 é maior do que 0? Verdade, então ele roda. Depois ele decrementa o tamanho, vai para 4. 4 é maior do que 0? Verdade, então ele entra. Depois, 3 é maior do que 0? Verdade, então ele entra. Então ele vai repetir, 2, sempre ele vai fazer esse teste. Esse comando while, ele vai prender a execução aqui dentro, até que essa sentença se torne falsa, né? A vantagem do for é que esse decremento ele faz automaticamente, né? A gente não precisa ficar decrementando o i aqui, né? Ele vai pegar dentro desse limite, que é o tamanho aqui 5, então ele automaticamente vai fazer 0, 1, 2, 3, 4. Né? O for tem umas particularidades interessantes, vamos demonstrar aqui para vocês. Que o for, a gente pode, aqui, o range, né, que é o limite, eu posso falar, começa de 10, vai até 20 e de 2 em 2. Então, vai começar de 10, a próxima vez vai ser 12, a próxima vez 14, a próxima vez 16, a próxima 18, e aí 20. Aí ele sai. É isso que vocês vão ver aqui, ó. 10, 12, 14, 16 e 18, né? Eu estou incrementando 2 unidades, eu poderia incrementar em 3 unidades, eu poderia incrementar em 5 unidades. Então, isso aqui é uma característica na verdade, do comando range, né? Você pode colocar um valor inicial, um valor final, e que é chamado step, né? O passo, que é o incremento. Então, beleza, a gente tem aqui os conceitos, né, básicos de uma programação muito importante, que é a Professor, se eu fosse fazer uma procura de um nome. Uhum. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Então, imagine que a gente... Então, vamos aproveitar, a gente estava falando de variáveis, tem uma variável que a gente pode precisar, que são as listas, né? A gente pode ter listas de nome, de número. Então, vamos pegar uma lista qualquer aqui, ó. Vamos chamar de lista igual e abre, fecha, colchetes, e a gente coloca esse número aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui eu vou escrever, né? Vou percorrer essa lista e escrever os números. Mas eu não quero escrever 2 números. Eu quero escrever somente se o i for igual a 2. Se for igual a 2, achei o 2, olha lá. Ops. Print. Vou escrever aqui. Achei o número. Achei o número 2. Achei o número 2. E se não tivesse o número 2, tivesse um número, colocar um número qualquer aqui, né? 7. Aí,
ele ia rodar, não achou nada. Ah, vamos, vamos deixar um pouco mais complexo, tá? Então, imagina, faça um programa que recebe uma lista de inteiros e verifica se naquela lista existe um determinado número. Então, número procurado igual, vamos colocar aqui, igual a 2. Então, no lugar de usar sempre 2, vamos utilizar essa variável. Né? E se não achar, escreva na tela, não achei. Então, achou, vou começar com falso. Ele não achou. Se achar, achou igual a true. Sai igual a true. E o Olavo fica querendo escrever o código para mim aqui, eu não quero. Se ao sair desse for, o achou for falso, quer dizer que ele percorreu a lista inteira e não encontrou o número. Então ele vai escrever, não achei o número 2. Então eu vou rodar ele aqui, ó. Não achei o número 2. Na minha lista não tem o número 2. Então, entenda. Número procurado, 2. Eu posso querer procurar o 5, ó. Vou colocar o 5 aqui agora. Tem o 5? Tem. Se eu rodar, ó, achei o número, ó, ele está escrevendo aqui 2, né? Por quê? Porque aqui, vamos substituir isso aqui, ó, pelo, achei o número, vírgula, número procurado. Vamos colocar ele aqui. Vai ficar mais bonitinho. Achei o número 5. Ah, vamos procurar o número 10. Não tem, né? A gente de cara, a gente sabe que não tem, ó. Não achei o número 2. De novo, o 2 está aparecendo aqui. Vamos tirar esse 2 daqui e vamos colocar número procurado. Então, vamos rodar o código. Não achei o número 10. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando uma lista. A gente está aqui perguntando o número, né? Criando uma variável, número procurado. E a gente está colocando um número que a gente deseja procurar naquela lista. A princípio, esse número não foi encontrado, então achou igual a falso. Aí eu tenho um for que vai percorrer toda a minha lista. Se o item da minha lista que ele está percorrendo for igual o número procurado, então vai escrever achei o número e achou igual a true. Porque a gente acabou de encontrar esse número. Na hora que ele sair do for, ele vai testar a variável achou. Se a variável achou for igual a falso, ele vai escrever não achei o número. Né? Vamos brincar aqui também, ó, esse número procurado. Vamos colocar para ler esse número, ó, input, ó, informe, qual número? Melhor assim, qual procurar, qual número? Então, aqui. Só que, detalhe, o input, ele vai retornar, deixa eu criar um código aqui para mostrar para vocês, ó. A igual input e uma pergunta aqui. Vou executar essa célula aqui, né? Vou executar ela, olha, perceba. Pergunta. Vou digitar o número 1. Enter. Agora eu vou criar um aqui abaixo e se a gente escrever o A, perceba que o A está bem pequenininho, né? Deixa eu aumentar para vocês, ver se vocês conseguem perceber aqui, ó. O A, ele está entre aspas simples. Então, o input, ele retorna sempre uma literal. A gente pode checar isso de novo aqui, ó. Type, que é um comando do Python, a gente pode utilizar esse comando para verificar o tipo de uma variável. Então, eu vou colocar type A. Então, ó, ele falou str. str é string, né? String é literal. String em inglês, né? E em português seria literal. Então, o input retorna uma
literal. E aqui a gente está trabalhando com números, né? 1, 7, 3, 4, não é com uma literal, a gente está trabalhando com números. Então, esse número procurado, a gente precisa transformar literal para número, tá? Então, como que a gente vai fazer isso daí? Vou colocar aqui embaixo, né? Aqui, ó, transformar literal para número. E no caso ali, tá, o nosso algoritmo ali, a gente está trabalhando com números, a gente não está trabalhando com literais. Veja que se eu pegar o A, quanto que vale o A? O A vale 1. Então, o A mais 1 aí vai dar erro. Por que ele deu o erro? Ó, type erro. O que mais 1, a gente só consegue incrementar valores numéricos, não literal, não faz sentido. O 1 ali é uma literal, o 1 é como se fosse a letra A, como se fosse a letra B, é uma literal, não é um número. Então a gente precisa transformar essa literal em inteiro, e aí existe o comando int. Então ele vai pegar essa literal 1, converter para inteiro, e aí sim, 1 mais 1 tem que ser 2. Perfeito. Tá? Então o que é? Deixa eu só pegar isso aqui, colocar aqui dentro para ficar junto com o comentário aqui. Então, o que a gente vai fazer no nosso código aqui? Como aqui, ó, procurar qual número? Número. Agora a gente precisa pegar isso daí, converter para inteiro. Vou colocar de um jeito mais didaticamente, mais bonitinho, isso aqui, ó. Número procurado é o número procurado mais inteiro, transformado em inteiro. E vamos rodar isso daqui. Então, vamos lá. Vou rodar esse código. Ele vai perguntar, qual número que você quer? Vamos procurar um número que existe aqui, ó, o 1. Eu vou colocar o número 1 aqui, Enter, e ó, procurar qual número? 1. Achei o número 1. Agora vamos rodar novamente, vamos colocar um número que não existe, o 6 aqui, ó. O 6 não existe aqui. Então vamos rodar. Qual o número? Quero o número 6. Enter. Aí se a gente olhar aqui, ó, não achei o número 6. Tá? Então, veja que legal que aqui a gente está utilizando, nesse exemplo, né, que é um exemplo simples, a gente está utilizando uma variável interessante, né, que essa variável eu não tinha falado com vocês na aula de hoje, mas a gente pode falar logo em seguida, que são os vetores, né? Os vetores é uma variável que o conteúdo dela é uma sequência de valores. Né? Então, aqui é um vetor. E então, aqui a gente tem essa variável. O que ela é interessante? A gente também tem um for, né? Nesse exemplo, a gente tem um comando de repetição que está pegando todos os valores dentro dessa lista. Então, inicialmente, esse i vale 1, depois esse i vale 7, depois esse i vale 3, depois esse i vale 4, depois esse i vale 5. Então, o for, né, permite o quê? Percorrer a lista. Então, o que é percorrer a lista? Pegar valor por valor. E todo valor que ele pega, a gente faz o teste se ele é igual ao número que o usuário informou. Se for, ele escreve na tela, achou o número, e a variável achou, a gente sinaliza como true. Por quê? Porque ao terminar o for, a gente faz o teste se achou é igual a falso. Se achou igual a falso, sabemos que o número não está dentro. Beleza? Então, veja que, apesar de ser um código simples, a gente tem seleção, né? A gente tem seleção, repetição. E eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. Eu vou pegar esse código, copiar
e vamos lá no nosso, aqui, ó, no nosso editor de texto. E eu vou voltar nesse arquivo aqui, teste, e vou colar ele lá. Eu vou colar ele aqui. Acho que como que cola, hein? Aqui, pronto. Consegui colar. E vou rodar ele, né? Vai rodar? Vai. Veja que aqui não é o Google Colab. Não, mas os comandos é do Python. A sintaxe está correta. A gente fez tudo bonitinho, está tudo corretinho. Copiei e colei. Então, eu vou salvar, salvei, e eu vou rodar ele aqui dentro do meu terminal. Então, Python teste.py. Procurar um número. O 1 a gente sabe que está dentro, né? Então, olha lá. Achei o número 1. Agora eu vou rodar de novo, procurar qual número? O 5, a gente sabe que o 5 está. Agora eu vou colocar o número que a gente sabe que não está na nossa lista. 6. Não achei o número. Então, veja que aqui eu quero ilustrar para vocês que você fez o teu código lá no Colab, agora eu só programei em Python Colab. Não, o importante é você entender a linguagem de programação, como que cria variáveis, como que vocês vão trabalhar com variáveis lógicas, os comandos de repetição, comandos de seleção. Beleza, aí, qual ferramenta você vai utilizar para desenvolver? Não importa, é teu gosto pessoal ou o gosto da empresa. Talvez você vai para uma empresa, a empresa trabalha com IntelliJ, outro trabalha com Visual Code, ou, ou, ou não, ou a empresa fala, você trabalha com a ferramenta que você queira, que você quiser, e você vai utilizar a sua ao longo do tempo, ao longo da faculdade, você vai se familiarizar com uma ferramenta, por uma série de questões, e você usa que você quiser. Estou falando isso porque algumas vezes, alguns alunos eu vejo, eu estou aprendendo no Google Colab. Eu nunca usei o Google Colab. O Google Colab é só uma ferramenta para você codificar em Python, mas o importante aqui é saber Python, né? E aí, bom, que mais de interessante que nós temos? Funções, né? Uma coisa que eu acho que merece a gente falar aqui é função, falar de funções. Tem duas coisas pendentes, né? Primeiro eu falei que era listas, né? Vetores, né? Vamos falar desses vetores? Então, a gente já viu aqui, isso aqui é um vetor, né? Deixa eu copiar aqui embaixo. Isso aqui é um vetor. Qual que é a característica de um vetor? Deixa eu só escrever aqui, ó. Aqui em Python, né, esse vetor fala lista, né? Criação de listas / vetores. É a mesma ideia. Então, quando a gente trabalha com listas, essas listas é uma variável que ela tem vários valores, né? E o interessante é que a gente consegue acessar qualquer um desses valores dentro da lista. Então, as listas são indexadas por posição. Então, por exemplo, aqui uma posição 0 é o primeiro elemento da minha lista. Então, lista na posição 0 vai retornar o valor 1. Lista na posição 1 vai retornar o segundo valor, que é 7. Então, isso é uma característica, as listas, elas são muito interessantes, porque a lista é uma variável que você pode, por exemplo, uma lista de itens que você precisa comprar, a lista de ingredientes de um bolo, lista de carro, lista de estudantes, lista de nome de sapatos, lista de nome de disciplinas. Então, veja que as listas é uma variável que você vai agregar um conjunto de informações, né? Por exemplo, eu falei agora, disciplinas, né? Aí você pode, imagina que um sistema onde que eu preciso armazenar disciplinas. Aí você vai criar variável, disciplina 1 é igual matemática.
matemática. Aí, disciplina 2 igual português. A disciplina 3 aí você vai ficar criando variável para cada disciplina que você precisa armazenar no seu sistema. Ou, isso aqui dá trabalho. Se você tiver 100 disciplinas, vai criar 100 variáveis. Então, como que você pode resolver este problema? Cria só uma variável, uma lista, disciplinas. E aí você passa os valores. É muito mais simples, assim, ó, matemática, português, né? Português. E tá sem acento aí só para questão de velocidade, tá? Então veja que é muito mais fácil. Então, essa variável aqui está substituindo essas três. Então, eu tenho vários, que é um vetor, né? O vetor é uma variável que a gente tem várias informações, é uma variável de variáveis, né? Seria uma representação dessa maneira. É uma variável de variáveis. Só que em determinado momento você quer percorrer essa variável, né? Então, quando a gente trabalha com vetores, listas, uma coisa interessante é saber o tamanho dela, né? Aqui o tamanho dela como a gente está criando aqui, né? De forma fixa, são 3 posições, né? Mas a gente tem um comando para poder descobrir isso, ó, len disciplinas. Então, ela vai retornar o tamanho, né? 3. A gente pode atribuir isso a uma variável, né? Tamanho disciplinas, ou quantidade de disciplinas, né? Quantidade de disciplinas. Aí, nesse caso aí, professor, se eu fosse procurar. Vamos fazer isso? Se Eu eu vou fosse procurar. procurar, se eu fosse procurar, tem uma lista de alunos, eu tinha que declarar todos esses alunos. Uhum. Aí você teria uma lista de. Vamos fazer isso rapidinho aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Alunos é uma lista. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for. Eu vou uma lista de 5 alunos. Então, e em range 5. Eu quero trabalhar com 5 alunos. E eu vou falar para as pessoas informar, né? Então, ali, aluno, digite o nome do aluno. E vou adicionar, então isso aqui é um comando, né? Quando a gente trabalha com listas, as listas têm alguns comandos, e esse comando append ele é interessante, que ele permite, em tempo de execução, enquanto o programa estiver rodando, adicionar valores. Então, primeira coisa, vamos fazer isso, ó, print alunos. Então, vamos criar esses alunos aqui. Então, se eu rodar esse código, olha lá, informe o nome do aluno. Tem um aluno A, outro aluno B, outro aluno C, outro aluno D, outro aluno E. Pronto, rodei meu código. Então, a lista de alunos A, B, C, D e E. Veja que aqui foi criado em tempo de execução. Eu não tenho o nome desses alunos no início. E eu coloquei 5, né? A gente poderia perguntar, né? Qual a quantidade de alunos? Ó, então, quantidade de alunos. Quantos alunos serão digitados? Então, em vez de trabalhar com 5, vamos trabalhar com essa variável que a gente colocou aqui. Vou rodar o código de novo, ó. Quantos alunos serão digitados? Eu só quero 2. Informe o nome do primeiro aluno, A. Informe o nome do segundo aluno, B. Acabou, A e B. Agora vamos rodar esse código de novo. Quantos alunos serão digitados? Agora eu quero 10. Então vai ser o A, o B, o C, o D, o E, o F, G, o H. Ixi, um aluno foi com o nome branco, H, o I, o K. Então, são os 10 alunos. Aí você me falou, e agora eu quero procurar, né? A gente criou uma variável. Onde serão de. Eu executei de novo aqui. 5 agora.
Deixa eu rodar de novo aqui. Quantos alunos? 5. Por que está dando tilt? GH, que provavelmente aqui, ó. Acabei digitando aqui uns caracteres sem sentido aqui. Quantos alunos serão digitados? 5. A, B, C, D, E. Aí eu tenho... Vou criar um novo código, então eu criei a variável alunos, ó. Se eu mandar mostrar alunos, tá? Isso aqui é mesmo no Colab, se você colocar uma variável sozinha, ele já dá o print nela, né? É a mesma coisa de eu ter feito isso aqui. Print alunos. Então, tem esses meus alunos. Agora eu quero procurar um aluno. Então, vamos lá. Informe, aqui, aluno, nome do aluno. Aí a pessoa vai informar. Input, qual aluno a ser procurado. Aí eu vou fazer o quê? Percorrer, né? For aluno em alunos. Então, se em alunos. Se o aluno que pertence à minha lista de alunos for igual o nome do aluno que você está querendo, achei o aluno. Então, beleza. Vamos rodar esse código. Qual aluno a ser procurado? X. A gente sabe que não tem o X aqui, ó. Tem o A, o B, o C, o D e o E. Tem X? Não tem. Então, vou dar Enter e ele não vai encontrar. Porque ele não coloca mensagem nenhuma, né? Que horrível. Então, vamos colocar aqui. Achou aluno? Primeiramente, falso. Não achei. Se achar aqui, se ele entrar aqui, então achou é igual a true. Se ele sair desse for e o achou aluno for igual a falso, ele vai escrever a mensagem que não achou aluno. Vamos rodar de novo. Aluno a ser procurado. Vou manter o X. Enter. Então, não achei o aluno X. O aluno X não foi informado. Agora vamos rodar de novo e vamos colocar D, né? O D. A gente sabe que o D está presente na nossa lista de alunos. Dá Enter. Então, achei o aluno D. Então, aqui, primeiramente, o que a gente fez? Vou até colocar o comentário aqui, né, para quando vocês pegarem esse código, criar uma lista de alunos em tempo de execução. Em tempo de execução que essa lista está sendo criada, né? Perfeito? E aqui o que a gente está fazendo? Comentário, ó, por isso que o comentário é importante. Após a criação da lista de alunos, esse código verifica se um aluno está presente na lista. A gente escreve os comentários para entender depois o que está fazendo, por que está fazendo, e assim por diante. Show, galera! Por hoje chega, né? Então, aqui, só para fechar aqui a aula, então, a gente teve esse atrasinho, né? Mas foi bom, espero que tenha sido bom para vocês essa aula. A gente vendo aqui alguns conceitos básicos de programação. Já vou parar a gravação agora para